Nós vamos continuar, então, nosso estudo relacionado à razão. Nós vamos ver alguns exemplos sobre esse conteúdo. No nosso primeiro exemplo, nós temos a razão m sobre n. E nós queremos escrever ela de uma forma simplificada. Lá na letra A, nós temos que o m vale 7 e o n vale 49. Então, como vai ficar? 7 está para 49, ou seja, 7 dividido por 49. Como eu sei que 7 não divide para 49, então eu vou tentar simplificar. 7 é um número primo, então os únicos números que ele tem como divisores é o número 7 e o número 1. Então eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7 é 1 e 49 dividido por 7 é 7. Logo, a nossa razão, da forma mais simplificada, é 1 e está para 7. Na letra B, nós temos que o n vale 32 e o n vale menos 100. Ou seja, nós temos 32 está para menos 100. Escrever na forma fracionária, 32 é o antecedente, 100 é o consequente. Bom, eu tenho que dividir 32 por 100, mas eu sei que não tem como fazer essa divisão porque o 32 é menor, então eu vou simplificar. Mas eu tenho que tomar cuidado aqui com o sinal, porque o 32 é positivo, mas o 100 é negativo. Quando você está simplificando ou está dividindo dois números, se os sinais são iguais, a resposta é positiva. Se os sinais são diferentes, a resposta é negativa. Então, como o 32 é positivo e o 100 é negativo, nossa resposta é negativa. E eu simplifiquei. Dividi o 16 por 2. Aliás, dividi o 32 por 2, que é 16, e o 100 por 2, que é 50. Vou repetir novamente o sinal negativo e eu faço esse processo de divisão novamente. 16 dividido por 2 é 8 e 50 dividido por 2 é 25. Observe que ao dividir por 2, eu tive que fazer essa divisão duas vezes. Mas se eu tivesse dividido por 4, eu teria feito o processo uma única vez e chegado na resposta. Então, ficamos com 8 está para menos 25. Letra C. O m vale menos 25 e o n menos 60. Ou seja, menos 25 está para menos 60. Escrevemos na forma fracionária, na forma de razão. O menos 25 é o antecedente e o 25 e o 60, ele é o nosso consequente. Bom, agora você está falando de dois números com o mesmo sinal, com o sinal negativo. Então, a resposta é positiva. O 25 você consegue dividir por 5 é 5, e o 60 dividido por 5 é 12. Observe que, para mim saber qual o número que eu posso dividir, existem algumas regras. Exemplo, para dividir por 5, basta que o número termine em 5 e 0. Então, ficamos com 5 está para 12. No nosso segundo exemplo, nós vamos ver que tem uma turma que tem 15 meninos e 20 meninas. Eu quero escrever a razão entre o número de meninos e meninas, ou seja, os meninos serão o antecedente, 15, as meninas serão o consequente, 20. 15 não divide por 20, eu vou simplificar. 15 dividido por 5 é 3 e 20 dividido por 5 é 4. Ou seja, a cada 3 meninos, nós temos 4 meninas. Já na letra B, nós queremos a razão entre o número de meninas e o total. As meninas será o antecedente, 20. O total será o consequente, ou seja, a soma entre os meninos e as meninas, 15 mais 20, 35. Ficamos, então, com 20, está para 35. Como eu não consigo dividir, eu vou simplificar. 20 dividido por 5 é 4, 35 dividido por 5 é 7. Ou seja, a cada 7 alunos,
4 deles é uma menina. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Qual é a razão inversa de 1 por 15? Ou seja, 12, aliás, 12 por 15. Bom, primeiro vamos relembrar o conceito de razão inversa. É quando eu troco antecedente e consequente. Então, a razão inversa de A está para B é B está para A. Logo, a razão de 12 está para 15 é 15 está para 12. E aqui eu ainda simplifiquei para ficar mais simples a nossa razão. 15 dividido por 3 é 5 e 12 dividido por 3 é 4. Ou seja, a nossa razão inversa é 5 está para 4. Número 4. Qual é a razão inversa de 7? Bom, nós já entendemos o conceito. A razão inversa é A está para B, então B está para A. Eu troquei o antecedente e o consequente. A questão é que o 7, ele só tem antecedente. Não tem nenhum valor embaixo para determinar o seu consequente. Então, o que eu vou fazer é acrescentar 1. Quando você acrescenta 1, você tem agora um consequente sem modificar o resultado final. Razão não é uma divisão? Então, eu dividi 7 por 1. Eu não tenho 7? Então, eu não fiz nenhuma modificação aqui no resultado. Logo, qual vai ser a razão inversa? O 7, que era um antecedente, passa a ser consequente, e o 1, que era consequente, passa a ser antecedente. Então, 1 está para 7. Nosso próximo exemplo. Determina a razão equivalente a 3/5, cujo consequente seja 45. Observe que aqui eu preciso primeiro entender o que é consequente e o que é antecedente. Eu tenho uma razão, 3/5. O primeiro valor é antecedente. Eu não sei qual é ele. Eu preciso descobrir, então eu coloquei um ponto de interrogação. Já o nosso segundo valor é o consequente. Eu sei que ele é 5 na primeira razão e é 45 naquela que nós estamos procurando. Então, eu vou analisar primeiro aquela que está completa, que é o consequente. O número passou de 5 para 45. Se as razões são equivalentes, esse processo que foi feito aqui, ou foi de multiplicação ou foi de divisão, que foi o que nós estudamos sobre razão equivalente. Então, é só eu pensar, que número que eu posso multiplicar por 5, que a resposta é 45? 9. Então, se 5 multiplicado por 9 é 45, eu faço o mesmo processo no antecedente. 3 vezes 9, 27. Então, 3 está para 5, assim como 27 está para 45. Essas duas razões são razões equivalentes entre si. Nosso próximo exemplo, nós vamos falar aqui agora sobre aquelas razões especiais que nós tínhamos falado, nós tínhamos estudado. A primeira, nós temos um trem, ele percorreu uma distância de 453 quilômetros e ele fez isso em 6 horas. Eu quero saber qual foi a velocidade média que esse trem alcançou. Bom, a velocidade média vai ser a distância dividido pelo tempo. Ao dividir a distância pelo tempo, nós vamos encontrar 75,5. Observe que você vai juntar aqui as unidades, quilômetro por hora. Ou seja, para fazer todo esse percurso, o mínimo que esse trem tinha que ter de velocidade era de 75,5 km andado em cada hora de viagem. Próximo exemplo. O estado de Goiás, no censo de 2014, teve que a sua população, avaliada em 6.532.222 habitantes, a sua área de aproximadamente 340.111,376 km
quadrado. Qual era a densidade demográfica? Ou seja, em cada quilômetro do território, quantas pessoas em média moravam ali, ocupavam aquele espaço? Então, a densidade vai ser o número de pessoas dividido pela área. Quando eu dividir esses dois valores, eu vou encontrar 19,17 habitantes por metro quadrado. Ou seja, a cada um quilômetro quadrado, aliás, eu tenho, em média, 19 a 20 pessoas morando ali. Nosso próximo exemplo. A altura de uma maquete é de 80 centímetros. Ela representa a altura real de um edifício, que é 40 metros. Qual foi a escala utilizada? Bom, para determinar uma escala, eu vou pegar aquele comprimento do desenho, que é 80 centímetros, e dividir pelo comprimento real da altura daquele edifício, que é 40 metros. Bom, observe que nas outras razões especiais, nós tínhamos grandezas diferentes, nós tínhamos número de pessoas, com área, densidade, com volume e assim por diante. Aqui, quando se fala de escala, você precisa estar na mesma unidade. Então, centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro, metro com metro e assim por diante. Então, eu preciso ou converter os 80 centímetros em metro ou converter os 40 metros para centímetro. Eu achei mais simples converter para centímetro porque as escalas elas utilizam, na sua maioria, centímetro. Então, eu repeti o 80 e eu fui analisar. Se 1 metro equivale a 100 centímetros, 40 metros equivale a 40 centímetros. Então, ficamos que a escala vai ser 80 dividido por 40.000, que vai ser, que não vai ter como dividir, então eu vou simplificar. 80 dividido por 80 é 1, 40.000 dividido por 80 é 50. Ou seja, a escala é de 1 para 50. A cada 1 centímetro do desenho, a cada 1 centímetro da maquete, corresponde a 50 centímetros real no edifício. Nosso próximo exemplo. Usando a escala de 1 para 100, foi desenhada a planta de uma casa de 13 metros de comprimento. Qual é o comprimento do desenho na planta? Aqui eu já tenho a escala. A escala é de 1 para 100, ou seja, 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros real lá daquela casa. Bom, eu quero saber qual é a razão equivalente a essa segunda, que diz que o comprimento é 13 centímetros. Então, eu preciso encontrar o valor de x, que é o comprimento do desenho, que é o que eu não tenho. Primeiro, eu vou pensar que eu não estou com a unidade correta nesse 13, porque está em metro, e eu sei que o 1 e o 100 está em centímetro. Então, eu vou analisar. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 13 metros equivale a 1.300 centímetros. Então, vai ficar a escala 1 sobre 1.000 tem que ser igual ao valor que nós não sabemos ainda, que é o comprimento da planta, sobre 1.300. E agora eu vou fazer a multiplicação com x. Ou você pode fazer uma análise também, como nós fizemos, denominador com denominador, consequente com consequente, e antecedente com antecedente, da forma que você achar mais simples. X vezes 100, 100x. 1 vezes 13.000, 13.000. O x está multiplicando, passa dividindo. 1.300 dividido por 1.000, 13. Então, o comprimento do desenho é 13 centímetros. Nosso próximo exemplo. Entre duas cidades, a distância é de 720 quilômetros. Eu estou usando aqui um mapa em que a escala é de 1 para 1 milhão.
Então, qual é a distância entre essas duas cidades? Lá no mapa, eu sei que uma escala ela é feita de 1 centímetro do desenho equivale a 1 milhão de centímetro real. Mas agora, eu preciso saber, utilizando essa escala, qual é o comprimento do desenho quando a distância real é de 720 quilômetros. Aqui o nosso primeiro problema é que esse 720 está na unidade de quilômetro, e nós precisamos que ele fique na unidade de centímetro. Então, eu vou pensar, se 1 quilômetro equivale a 1 milhão de centímetros, 720 quilômetros equivale a 72 milhões de centímetros. Então, eu substituí e agora todos estão na mesma unidade. Basta fazer a multiplicação. X vezes 1 milhão. 1 milhão vezes X, 1 vezes 72 milhões, 72 milhões. O 1 milhão passa dividindo, nós teremos 72 centímetros. Então, esse é o comprimento real, esse é o comprimento, aliás, do desenho. Nosso próximo exemplo, qual é a porcentagem de alunos que foram a um passeio, sabendo que tem 50 alunos e 15 foram no passeio? Aqui nós vamos escrever uma probabilidade através desse número de alunos, ou seja, as pessoas que foram ao passeio, 15, pelo total de pessoas, 50. Como eu quero a resposta em porcentagem, então eu preciso multiplicar por 100. Bom, eu multiplico 15 por 100, 1.500, dividido por 50, 30. Então, a porcentagem de pessoas que foram é de 30%. Se você quiser, você pode dividir primeiro. Você pode dividir 15 por 50 e o resultado multiplicar por 100. Você vai chegar na mesma resposta. Nosso próximo exemplo. Em uma fábrica, tem 6 funcionários e eles produzem 70 sapatos. Bom, se eu precisar de 350 sapatos, quantas pessoas vão precisar trabalhar nesse dia? Eu vou fazer uma relação aqui. 6 funcionários, 70 sapatos. X funcionário, ou seja, um número de funcionários que nós ainda não sabemos, tem que produzir 350. Você vai ficar com duas razões aqui. 6 está para X, assim como 70 está para 350. Eu vou multiplicar 70 vezes X, 70x. 6 vezes 325, 350, 2.100. 70 está multiplicando, passa dividindo. 2.100 dividido por 70, 30. Ou seja, vai ser necessário, no mínimo, 30 funcionários fazendo o mesmo trabalho para conseguir produzir 350 sapatos. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos o conceito de razão e alguns exemplos. Qualquer dúvida, não esqueça dos horários dos plantões. Bons estudos para vocês. Aqui estão alguns resultados da UES.